Abre sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, por favor. Isso. Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías capítulo 1, versículo 19. Diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Você pode repetir comigo? Diga assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Deixa eu orar. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, usa-me, Senhor, nesta hora, Pai, para ministrar a Tua palavra que o Senhor colocou no meu coração. Dá a inspiração, a direção sobre o que vai ser dito. E da mesma forma, Senhor, ministra ao coração de cada um que é aqui presente, inclusive a mim mesmo, Pai, sobre aquilo que o Senhor quer falar pelo Teu Santo Espírito, que saiamos daqui fortalecidos, dirigidos e guiados por Ti, Pai. No nome de Jesus, eu oro, te peço, coloco-me nas Tuas mãos, Senhor. Usa-me, Senhor, como ministro de Tua palavra, como profeta do Senhor, Pai querido, nesta noite, sobre a vida de cada um aqui presente. Eu peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Ainda no Isaías capítulo 1, vamos ler aqui o versículo, vamos ver um pouquinho maior, mas dá uma pequena introdução. Isaías, começa o livro dele, o Senhor mandou que ele entregasse, começa o livro de Isaías, aqui apontando os erros do povo de Israel. Marquinhos, vê como está aí o som. Eu acho que está uma diferença entre o retorno. Então, se você achar que está muito baixo, você aumenta, tá? Que acho que está uma diferença entre o retorno e aí no fundo. Você vê se está alto, se está baixo, você vê por aí. Vê como estiver bom aí, porque aqui eu me vi. Glória a Deus. Então, o livro de Isaías começa apontando os erros do povo de Israel daquela época, o que o povo de Israel estava fazendo de errado, apontando suas iniquidades, suas transgressões. E se nós fôssemos ler, aqui aponta todas as transgressões, mentiras, fraudes, a desonestidade, adultério, tudo que estava acontecendo ali. E ele é bem severo, Deus é bem severo ali, versículo 19, mas quando chega ali no Isaías capítulo 1, versículo 15. Versículo 15, só para resumir, para não termos que ler todo o texto. Pelo que, Deus falando, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, resumindo, Deus falando: olha, vocês estão tão errados, vocês fizeram tanta coisa errada, vocês estão cheios de iniquidade, que quando vocês oram, eu não escuto vocês. Quanto mais se multiplicam as suas orações, mais eu me escondo das suas orações. Eu não ouço, não estou ouvindo vocês. Não adianta clamar, suplicar e tem mais isso e aquilo. Não estou ouvindo vocês. Por quê? Porque as suas mãos estão sujas de sangue. Isso falando para aquele povo naquela condição. Só que, da mesma forma que ele começa aqui apontando os erros do povo de Israel, as iniquidades, as transgressões, tudo que aquele povo estava fazendo de errado. No versículo seguinte, ele já começa a dar a solução, o remédio para aquela situação, que é o que Deus me inspirou, me
dirigiu a falar nessa noite. Versículo 16. A solução para o problema. Versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Deus estava apontando o erro deles, não para condená-los, não para destruí-los, não para acabar com eles. Deus não estava apontando o erro deles como para condená-los, mas para ajudá-los, para socorrê-los. E primeiro, para poder ajudar, Deus tinha que apontar o que eles estavam fazendo de errado. Tinha que mostrar, olha, o erro é de vocês. Vocês estão sofrendo por causa disso, disso e disso, dos seus pecados, das suas transgressões. Vocês estão fazendo isso, então não adianta clamar, não adianta orar, não adianta buscar, porque vocês estão errados aqui. E apontando no caso deles qual era o erro deles. Não estou dizendo que seja o mesmo erro que talvez esteja acontecendo na minha ou na sua vida, seja o mesmo que esteja acontecendo no deles. Mas uma coisa é certa: o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Quando nós transgredimos, desobedecemos a Deus, nós nos afastamos de Deus, nos distanciamos de Deus. No próprio livro do profeta Isaías, ele diz, lá mais para frente, lá para o capítulo 59, os vossos pecados, a minha mão não está encolhida, nem meu ouvido está agravado, para que eu não possa ouvir vocês, mas são os vossos pecados que fazem separação entre mim e vocês, e que encobrem o meu rosto, para que eu não vos ouça. São os vossos pecados que fazem essa separação. Uma coisa que você tem que aprender, irmão, que você tem que colocar para o resto da sua vida: pecado te afasta da presença de Deus, te separa da presença de Deus. Ah, mas que tipo de pecado? Pecado. Ah, mas pecado, qualquer que seja, te afasta da presença de Deus, te distancia da presença de Deus. Mas é pecadinho ou pecadão? Pecado. Não tem distinção. Te afasta da presença de Deus. Desobediência. Tudo aquilo que você faz contrário ao que você sabe que Deus, que é contrário àquilo que Deus determinou, te afasta da presença de Deus. Voltando aqui ao versículo 16, ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Primeira coisa que eu tenho que fazer: tomar uma decisão. Tomou uma decisão. Primeira coisa que eu tenho que fazer: eu sei que eu estou errado, eu sei que isso é contrário ao que Deus declara, eu sei que isso é contra o que Deus falou, então eu vou parar de fazer isso. Ah, mas é que não existe mais, irmão. Pare, cesse, simples assim. Mas que tipo de pecado? Seja mais específico. Todos. Daquele que você acha menor, aquele que você acha maior. Pare, cesse. Ah, mas eu não sei, você não está explicando, você não está dando exemplo, porque se aplica a todo tipo de pecado e transgressão, irmãos. Não existe pequeno, não existe grande. Pecado é pecado e nos afasta da presença de Deus. Eu entendo, eu sei, e veja só, irmãos, quanto mais você tem comunhão com Deus, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais você se incomoda com as coisas erradas que você pratica. O primeiro ato que Deus faz na nossa vida, quando nós nos aproximamos dele, é nos mostrar o nosso pecado. Por isso que a gente fica incomodado às vezes. A pessoa que tem uma boa comunhão com Deus, ou melhor, dá um exemplo, aquela pessoa que está distanciada de Deus, aquela pessoa que está longe de Deus, ela pode fazer uma coisa bem séria, está nem aí. Pode, por exemplo, estar aqui. Coloque o seu celular aí, por favor. Cadê o seu celular? Cadê o seu celular? Quem está com o celular aqui, por favor? Isso, a mãe ali. Tá, põe aqui na cadeira, né? Por exemplo, a pessoa que está distanciada de Deus,
Tá lá, Dai, tá lá de bobeira aqui, peguei aqui o celular. Eu tô nem aí, nem sente. Tá preocupado. Não incomoda nem nada. Ah, perdeu? Bobo dela. Ok, tô nem aí. Obrigado, irmã. Agora a pessoa que está na presença de Deus, uma palavrinha que ela dá torta, uma resposta que ela dá torta para alguém. Digamos, por exemplo, você chega, dá exemplo aqui, pegar a Dai aqui para sentir de pegar a Dai hoje. Por exemplo, a Dai acordou, saiu atrasada de casa, não deu para dormir direito, saiu atrasada de casa, trânsito, chegou correndo, correria, chuva, tudo dando errado ali para atrapalhar. Daí chegou lá cheio de coisa na cabeça, um monte de coisa para resolver lá no serviço dela, e passando, aí uma colega de trabalho vai falar alguma coisa, tá cheio de coisa na cabeça, e dá uma resposta: não, depois eu vejo isso, e vai para lá para a sala dela, ou para a mesa dela. O resto, ela não aguenta, porque ela tem comunhão com Deus, fica aquilo incomodando. Volta lá e pede desculpa. Volte lá e pede desculpa. Volta lá e pede desculpa. Não, mas ela sabe que eu não falei por mal. Volta lá e pede desculpa. Volta lá e pede desculpa. Ela sabe que eu estou nervosa. Volta lá e pede. Tem que sair lá. Vem cá. Fala o nome de uma amiga lá. Andresa. Andresa, desculpa. Eu não falei, eu falei, foi meio grossa com você. Desculpa, Andressa. Perdão, estava com a cabeça, não devia ter falado com aquilo, daquela maneira. Você me perdoa? Obrigado. Aí ela consegue voltar para o trabalho dela, porque ela está bem com Deus. Mas ela só deu uma resposta meio atravessada, foi meio áspera na resposta. Isso é pecado. O Espírito Santo incomoda. Coisinhas pequenas. Não, mas não tem nada demais. Tem. Incomoda para que a gente conserte. O versículo começa dizendo, o 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai o mal de vossos atos, de diante de meus olhos, e cessai de fazer o mal. Eu sei que eu estou errado. Tá bom, vou pedir desculpa. Eu vou parar. Eu vou parar com isso, eu não vou fazer mais isso. Perdão, Senhor, me desculpe. Esse é o primeiro passo. Você sai de fazer o mal. Isso se aplica a qualquer área da sua vida, meu irmão. Não interessa. De repente hoje você está muito bem. De repente hoje, não, mas essa palavra não é para mim, não é para você hoje, mas talvez seja para você amanhã de manhã. Talvez seja para você na terça-feira. Alguma coisa que você pratique, você vai dizer, mas... Não, peraí. Não, isso daqui vai atrapalhar a minha comunhão com Deus. Isso daqui vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus. Isso daqui vai impedir que a minha oração chegue a Deus, que a minha voz seja ouvida pelo Senhor. Isso daqui vai fazer com que o Senhor se esconda da minha oração. Parei. Vou me purificar, vou limpar minha mão. Perdão, Senhor, misericórdia. Parei. Purificai, cessai de fazer o mal. Versículo 18. Vou pular o 17, porque não se aplica. A inspiração de Deus é nesse sentido. Versículo 18. Vinde, então, e argui-me. Me questionem, me confrontem. Entremos em diálogo. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Irmão, esse é um versículo que é para você guardar no coração, porque você não sabe o dia de amanhã, meu irmão.
Como eu disse, talvez hoje você possa até estar bem, espiritualmente, está legal com Deus. Mas talvez por alguma coisa, com as artimanhas do diabo, você venha a cair, venha a tropeçar, e tropeçar feio, fazer coisa braba mesmo, coisa séria. E chegar a um ponto de você achar, se sentir que para você não tem mais jeito, que você foi longe demais, que de repente até talvez você até se sinta assim. Não, o que eu fiz, eu já errei tanto, eu já fiz tanta da meleca na minha vida, eu já aprontei tanto, O Senhor diz, a partir do momento que você fizer a primeira parte, que é cessar de fazer o mal, não adianta querer buscar, Deus me ajuda, se primeiro não abandonar, não deixar para trás, não largar, sei que está errado, está fora, estou fora. Mas a partir do momento que você toma a decisão, hoje eu paro com isso, hoje eu paro com essa prática errada, hoje eu paro com esse pecado, hoje eu paro com essa atitude, hoje eu determino lutar contra esse erro na minha vida. Aí Deus diz, então venha. Deixa eu até ver, quem está com a tradução diferente, a maioria está com tradução diferente, que é mais moderninho. Cita aí para mim o versículo 18. Todo. Venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Deus está dizendo, vem cá, vamos conversar, vamos resolver essa situação, entremos em juízo, vamos lá, vem falar. E é isso que eu quero pegar aqui, irmãos. Irmãos, coisa maravilhosa, tremenda, incrível, é uma oração verdadeira diante de Deus. Irmão, você chega arrebentado, sujo, se sentindo a pior das criaturas, se sentindo um lixo, chega até com vergonha de estar ali, de orar, mas você chega ali e começa a falar com Deus, e começa a expor diante de Deus, a rasgar seu coração, a abrir seu coração. Por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti e ora ao teu pai que está em secreto. Sabe por quê, meu irmão? Tem oração que ninguém pode ouvir, porque você tem que ter toda a liberdade de falar, de dizer tudo, aquilo que você não tem coragem de dizer para ninguém, nem para o seu melhor amigo, nem para o seu pai, nem para a sua mãe. Ali chegar diante e dizer e falar, Senhor, fui eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu queria, eu agi desta forma e eu estava a fim de fazer isso mesmo. Sim, Senhor, a culpa foi minha, não foi fulano, não foi Beltrano, aconteceu porque eu quis. Quando você começa a dizer, Senhor, o culpado sou eu, a culpa foi minha, o errado, eu que fiz isso, fui eu, Senhor, eu confesso, realmente, eu mereço tudo isso que está acontecendo comigo, fui eu o causador de toda essa situação, eu estou nessa situação, é por culpa minha. Aí Deus começa a trabalhar. Eu não valho nada, Senhor, eu sou um lixo, eu sou isso, aquilo. Aí Deus começa a trabalhar. Aí Deus começa ali naquela oração, começa a te mostrar, fala assim, é isso que você precisava falar, era isso que eu queria ouvir, era isso que eu precisava ouvir, para te limpar, para te purificar, é isso que eu precisava ouvir. Vamos, entremos em juízo, vamos resolver essa situação, vinde arguir-me, vamos, ainda que o seu pecado seja vermelho como a escarlata, ainda que seja como o carmesim, eu deixarei você branco como a neve, alvo como a branca lã. Eu vou te purificar. E Ele purifica, meu irmão. Ele purifica, minha irmã. Ele limpa, não importa o tamanho da tua transgressão, não importa o tempo que aquilo tenha ocorrido, o quanto que você tenha cometido. Ele limpa, Ele purifica, Ele transforma. Deus é maravilhoso para fazer, meu irmão.
Deus é maravilhoso para operar. Deus é maravilhoso para agir de uma maneira sobrenatural. Ele que está dizendo aqui, ainda que sejam como a escarlata. Aqui, tanto escarlata como o carmesim, são 2 tons de vermelho. Então, ainda que seja vermelho, vermelho escuro, vermelho rubro, vermelho, sei lá o quê, eu vou transformar, vai ficar branco, purificado sem nenhuma mancha, alvo mais que a neve. Mas quando? Quando você entra na oração, e ali você pode rasgar seu coração, e ali você pode abrir seu coração, e ali você pode declarar diante de Deus. Irmãos, é bom orar na igreja, nós oramos na igreja, é maravilhoso. Mas tem oração, irmão, que você tem que fazer no particular da tua casa, ou em algum outro lugar que você vai, que você pode ter certeza que está ali, que ninguém mais está te ouvindo, onde você pode saber que ninguém vai te atrapalhar, que você vai ficar um tempo ali, e ali você vai poder orar, vai poder chorar, vai poder fazer o que for ali, clamar a Deus, suplicar a Deus, porque é ali que vai estar a tua restauração, a tua transformação, a tua mudança. Como eu falei, você entra se sentindo um lixo, mas você sai totalmente transformado, totalmente renovado, totalmente mudado, porque aí é Deus que começa a agir, aí é Deus que começa a operar, é Deus que começa a manifestar o seu poder. Irmão, como o Ronaldo estava até falando aqui, quando estava falando sobre dízimos e ofertas, que Deus é poderoso, tremendo, para, como ele falou, mandar um milionário e falar assim, não, pode deixar que eu pago 1 ano aqui de aluguel para vocês, pago o quê, isso aqui. Deus é poderoso. Deus é poderoso, claro, para isso e para muito mais, ou de maneiras diferentes de agir, de operar, irmão. Não, Deus age, seja lá qual for o seu problema, como ele falou também. Eu até brinquei aqui do problema na pedra nos rins, eu sei porque eu já senti essa dor também, é terrível. Depois desse dia, bebo água todo dia, eu bebo uns 3 copos de água, no mínimo, lembrando dessa dor. Mas, e Deus vem lá e dá um toque e curar. Mas não só a pedra nos rins, mas um câncer, qualquer outra enfermidade. Irmão, não há impossíveis para Deus. Não há o que Deus não possa fazer, meu irmão. Não há o que Deus não possa fazer na sua vida. Não há o que Deus não possa operar em teu favor. Mas, volta para o versículo 15. Versículo 15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Irmão, enquanto a gente não tomar uma posição, enquanto eu como pessoa não tomar uma atitude daquilo que o Espírito Santo já me mostrou, aquilo que eu já entendi, já fui que aquilo que eu estou fazendo é errado, e seja lá o que for. Como eu falei aqui, citando o exemplo da Dai, como falar asperamente com a pessoa, ser um estúpido, ser ignorante, e aquilo está impedindo a minha oração de chegar a Deus e de Deus operar na minha vida. E o Espírito Santo, sabe o que ele vai fazer? Só vai fazer isso. Toda vez que você for orar, ele só vai fazer você lembrar de onde que você está errando. De onde que você tem que mudar. O que é que está impedindo ele de agir. Enquanto você não for ali consertar, você diz, sim, Senhor, entendi, eu vou tirar isso está me atrapalhando, eu vou arrancar isso da minha vida, para que Deus possa operar. E agindo Deus, posso todas as coisas? Exato, é verdade. Aí o que parecia sem saída, o que parecia impossível, o que parecia que não tinha mais jeito, Deus, no instante ele resolve. Deus entra ali com uma providência, Deus entra ali com a ação, e aquilo ali que parecia terrível, é resolvido no mesmo momento. Era isso que Deus queria que esse povo entendesse. Era isso que o povo tinha que entender.
que as práticas erradas deles estavam impedindo o agir de Deus. E não adiantava eles oferecerem sacrifícios, não adiantava eles fazerem festas, não adiantava eles quererem prometer: Deus, faz isso, faz aquilo, oh, eu vou fazer isso, Senhor, eu vou. Não adiantava. Não adianta. Se a iniquidade não for tirada, se não for cessada, se as mãos não forem limpas, purificadas, mas agindo, aí Deus pode agir, aí Deus opera. E semana passada, normalmente nós temos o culto aqui no domingo de manhã, que é o da Santa Ceia, e no culto da noite, à noite, né, como eu não tenho nada para fazer em casa, domingo à noite, você assistiu o Faustão, essas coisas, eu acho que o lugar de crente é na igreja, né? Então, para que não? De manhã eu vou na igreja e à tarde também vou na igreja. Tem uma igreja lá perto de casa, tinha uns amigos meus que congregaram, que a gente congregou junto durante um tempo, e normalmente às vezes eu vou lá fazer umas visitas, e normalmente quando eu vou lá eles me dão oportunidade para pregar, mas eu vou lá para ter comunhão com os irmãos. Eu preguei no domingo passado, e quando eu cheguei ali, irmãos, Deus me tocou no coração de pregar uma determinada. Eu estava no culto, eu estava no coisa lá, sabia que eu ia ministrar a palavra, e Deus me fez, tocou no meu coração de falar sobre Davi. E eu preguei ali sobre Davi, sobre o que Davi tinha feito ali, como ele tinha cometido um erro ao contar o povo, e como Deus tinha agido com ele. Eu dei uma mensagem lá, bem séria. Beleza, peguei, ministrei a palavra. No decorrer da semana, para ser sincero, foi na sexta-feira. Foi na sexta-feira. Uma pessoa, como era lá no bairro, né, uma pessoa que eu conheço, veio falar comigo e contou a história. Contou o caso dele. Irmão, sinceramente, se eu soubesse da história dele, do que aconteceu com ele antes, eu não teria conseguido pregar aquela palavra. Ele veio falar comigo: olha, o que você pregou lá no domingo foi exatamente o que eu precisava ouvir. Uma palavra dura, uma palavra nesse sentido, mais ou menos assim, de um problema que aconteceu com ele. Eu falei: olha, era exatamente o que você pregou lá, foi exatamente o que estava acontecendo, o que aconteceu comigo, está acontecendo comigo. E dei uma palavra, aconselhei ele especificamente no caso dele, do que ele deveria fazer para resolver o problema dele, a situação dele, como que ele deveria agir no caso dele, para ele poder. E falei: mas eu garanti para ele uma coisa: olha, não se preocupe com o que possa acontecer com você, com as consequências do que pode acontecer com você. Se você está agindo, fazendo exatamente o que Deus está dirigindo você a fazer, Ele vai estar no controle de tudo. Você pode sofrer as consequências, ter certos problemas, ter certos prejuízos, mas Deus está no controle de tudo. Ele falou: eu preguei no domingo, teve outra pessoa que pregou na quarta-feira, que falou assim: olha, você pregou no domingo, falou no meu coração. Aí veio o outro rapaz aqui na quarta-feira, ministrou também, falou comigo, foi exatamente, os dois falou exatamente o que estava acontecendo comigo, parecia que sabia da minha história. Eu disse: não, mas é Deus querendo te ajudar, é Deus querendo endireitar o seu caminho. Deus está sempre querendo endireitar os caminhos da gente, irmão. Deus nunca vai mandar uma palavra dizendo, querendo assim, para te destruir. Quem aqui se lembra de, acho que vai fazer uns 10 anos, teve aquela tsunami, foram duas tsunamis, uma pegou lá no Japão e a primeira foi lá na Indonésia, que destruiu mesmo, arrebentou lá, matou mais de 140 mil pessoas morreram naquela tsunami, coisa terrível. Irmão, você acha que se Deus não quisesse acabar com a humanidade, aquela tsunami foi um terremoto no meio do mar, que causou aquele estrago todo, aquelas ondas gigantes que destruíram cidades inteiras.
Bom, você acha que Deus não pode fazer uma tsunami muito maior do que aquela e acabar com toda a humanidade? Se Deus quisesse destruir alguém, você acha que alguma coisa ia impedir Ele? Deus não quer te destruir, meu irmão. Deus não quer destruir ninguém. Quem está levando para a destruição somos nós mesmos. Somos nós que estamos nos levando para a destruição. O que Deus quer é exatamente o contrário, é mostrar onde nós estamos errando e nos trazer de volta para o caminho certo. Deus quer te trazer de volta para o caminho certo, toda vez que você tropeçar. Mas eu não estou em pecado, ótimo, então preste atenção. Porque toda vez que você tropeçar, que você pecar, Deus vai fazer exatamente isso. Ele vai mostrar onde você está errado e vai mostrar para você o que você tem que fazer para voltar para o caminho. Porque Ele quer o seu bem. Mas enquanto você não tomar uma atitude, Ele não vai poder fazer nada em seu favor. Enquanto você não tomar a atitude de limpar as suas mãos, de se lavar, de se purificar, de tirar os maus atos de diante dos olhos deles, de limpar o sangue das suas mãos, Ele não vai poder agir. Mas a partir do momento que você fizer isso, Ele diz: agora vamos conversar, agora vamos resolver esse problema. Não interessa o que você tenha feito, não interessa o quão grande foi, ainda que seja vermelho como carmesim, como a escarlata, eu deixarei você alvo mais que a neve, branco como a pura lã. Amém? Glória a Deus. Ronaldo, por favor. Glórias a Deus em nome de Jesus. Obrigado, Silvio. Deus abençoe. Amém, queridos? Palavra. Baixa um pouquinho, Marquinhos. Silvio, ele tem um jeito, ele prega aqui, ó. Tem um estilo próprio. Amém? E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar. E uma das coisas que quando o Silvio lia aqui, que me chamou a atenção, é que o problema não era a oração. Ele falou assim: vocês estão orando, vocês estão sacrificando, vocês estão fazendo, teoricamente, tudo está bem arquitetadinho, está tudo desenhado certinho. Mas tem sangue das vossas mãos. Limpai o sangue das vossas mãos. Se Natan não tivesse ido até Davi, estava tudo certinho. O rei está lá, está julgando. Mas Natan foi lá, contou toda a história: olha, tinha um homem assim, assim, assado. E Davi: vamos mandar matar. Vamos mandar matar, não foi? Quem é esse homem? É você. Tem sangue, o sangue de Urias está nas tuas mãos, Davi. Você tem que se arrepender desse mal. O que Davi fez? Cobriu-se de cinzas e um saco de pano, se humilhou, se arrependeu. Mas o engraçado é que mesmo assim, o primeiro filho que Betseba teve com Davi, Deus levou. Então, queridos, eu ainda vou pregar aqui na igreja sobre isso. Tem muita gente banalizando a graça de Deus. Tem muita gente banalizando, achando que porque a graça é maravilhosa. A graça nos alcançou. Mas a graça serviu principalmente para mostrar a Deus quem Ele é e as suas demais virtudes. E uma das virtudes de Deus no meio disso tudo é a sua justiça. Então, oremos para que Deus nos limpe. Toda vez que Ele falou aqui de coisas vermelhas, coisas que Ele fez apenas uma distinção, não que o vermelho seja pecado, Ele simplesmente quis mostrar assim: olha, se fosse vermelho como esse pecado, eu tornaria puro, branco. E todas as vezes que a gente vê Deus falar vestes novas, Ele está falando de pureza, a pureza da nossa vida. Então, é nas nossas orações, sim, Ele está dizendo: vocês estão orando, mas tem que limpar as mãos. E eu fui ver lá em Tiago 4, ele disse assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal.
Então, às vezes não é só orar, é orar, mas orar certo. É orar certo. E quem nos ensina a orar? Quando a gente às vezes não sabe orar, é o Espírito Santo. É o Senhor. Eu às vezes tenho dificuldade para orar. Imagina você orar pedindo por alguém que te persegue. Você teria facilidade para orar assim? Uma pessoa, aquele vizinho chato que te perturba a vida inteira, você teria facilidade? Alguém da família, que às vezes você não suporta. Como você vai orar dizendo, Deus, abençoa fulano? Às vezes, quem vai te ajudar? O Espírito Santo. Vai dizer, Senhor, põe palavras na minha boca, me ensina a amar. Eu convido você agora a se ajoelhar, que nós possamos falar com o nosso Deus.